Processos sem solução na justiça alcançam 80 milhões de casos em 2017. Presidenciáveis já podem gastar dinheiro arrecadado em vaquinhas virtuais. Procuradoria-Geral da República denuncia ex-ministro e 5 deputados por organização criminosa. Na Lava Jato, filhas e genro de delator são condenados por embaraço nas investigações. Profissionais da saúde fazem mutirão em Roraima para atender venezuelanos. Estados Unidos e México anunciam acordo comercial. Começou em Olambra a maior exposição de flores do Brasil. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Índios e polícia militar entraram em conflito durante a ocupação de uma fazenda no município de Carapó, no Mato Grosso do Sul. Cinegrafistas amadores registraram o tumulto. Essa é a 17ª propriedade ocupada por indígenas na região. A invasão da Fazenda Santa Maria na manhã de ontem, no município de Carapó, a 283 quilômetros de Campo Grande, trouxe momentos de medo e perigo. Vídeos amadores, feitos por moradores da propriedade, mostram a aproximação dos índios e ainda muita fumaça, porque os indígenas teriam ateado fogo em alguns locais. Esse outro vídeo, feito pelos índios, mostra a tensão vivida pelo grupo com a aproximação do helicóptero da Polícia Militar. Recua! Recua! Oh, que é isso, chefe? Ainda não se sabe se alguém ficou ferido durante o confronto. Alguns jovens indígenas são vistos com os rostos cobertos. Um grupo de policiais militares com escudos aparece nas imagens perto da sede da fazenda. A PM ainda não se manifestou oficialmente sobre a presença da tropa. A propriedade é reivindicada por moradores da aldeia Teicuê como parte do território denominado pelos índios como Dourados, Amambaí-Peguá, que foi identificado em estudos publicados em maio de 2016. Atualmente, 17 propriedades rurais estão ocupadas por índios no município de Carapó. Em junho do ano passado, os índios tentaram invadir a mesma fazenda, mas tiveram que recuar com a chegada de homens da Força Nacional e de policiais militares. Em junho de 2016, produtores rurais enfrentaram os índios durante a ocupação da fazenda Ivu, a poucos quilômetros do local. Um agente de saúde indígena morreu e outros 6 índios ficaram feridos. 6 fazendeiros respondem pelos crimes e a fazenda continua invadida. Medo. Esse é o principal tema relatado nas redes sociais de moradores do Morro da Dona Marta, na zona sul do Rio de Janeiro, devido aos tiroteios que ocorreram na comunidade. Já são 3 dias de conflitos entre policiais e traficantes. Segundo a polícia, a volta do tráfico de drogas espantou a paz na primeira comunidade a receber uma unidade da Polícia Pacificadora. Na manhã desta segunda-feira, um tiroteio assustou os moradores do Dona Marta. A situação se agravou pelo 3º dia seguido de conflitos entre traficantes e policiais. De acordo com a coordenadoria da UPP, uma operação de combate ao tráfico foi realizada na comunidade e deu início à troca de tiros. Nas redes sociais, moradores da comunidade relatam a situação. Em uma postagem, um morador afirma estar com medo de sair e comenta sobre o tiroteio. Outro diz que o batalhão saiu do local e deixou tudo largado. A polícia militar afirma ter detido um suspeito durante um patrulhamento. Com ele foi encontrada uma pistola. O Morro Dona Marta foi a primeira comunidade do Rio a ter uma UPP. A Unidade de Polícia Pacificadora foi instalada em 2008 e era considerada a unidade modelo para apaziguar as outras comunidades cariocas. Financiamento coletivo para arrecadar dinheiro das campanhas, a chamada vaquinha virtual. Essa foi uma opção que os partidos encontraram
para arrecadar recursos para a eleição desse ano. E os presidenciáveis já estão autorizados a usar esse dinheiro. Com isso, o Tribunal Superior Eleitoral criou novas ferramentas de fiscalização dos gastos e das prestações de contas de campanhas em 2018. Afinal, os candidatos já declararam 87 milhões de reais em despesas, principalmente com publicidade, só no início da eleição. Na primeira semana após o início oficial das campanhas, candidatos declararam à Justiça Eleitoral gastos de aproximadamente 87 milhões de reais, principalmente com publicidade. Apesar das redes sociais serem a bola da vez como forma de convencer o eleitorado e reduzir custos, a tradição falou mais alto. A impressão de santinhos, adesivos e panfletos consumiu mais recursos até agora, 10 milhões em 9 dias. Já o impulsionamento de conteúdo na internet, permitido pela primeira vez em eleições, teve gastos de 381 mil reais. Ainda assim, as vaquinhas virtuais, dinheiro arrecadado por financiamento coletivo via internet, ajudaram muitos candidatos esse ano. É o caso do presidenciável João Amoedo, do Partido Novo. Ele é o que mais arrecadou recurso por meio das vaquinhas virtuais. Já estão disponíveis em sua conta de campanha 308 mil reais. Já Ciro Gomes, do PDT, recolheu 53,6 mil. E João Goulart Filho, do PPL, R$ 1.800. Dinheiro que também já foi disponibilizado para gastarem na campanha eleitoral. Outros candidatos também estão recolhendo verba com páginas virtuais de financiamento coletivo, mas o dinheiro ainda não foi depositado nas contas de campanhas. Jair Bolsonaro, por exemplo, já recebeu pouco mais de 740 mil reais. A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 701 mil reais. Marina Silva, da Rede, 240 mil. Guilherme Boulos, do PSOL, 30 mil reais. Álvaro Dias, do Podemos, 23,8 mil. Geraldo Alckmin, do PSDB, também continua a recolher os recursos, mas ainda não divulgou o valor em doações no site. Vai de cada candidato a criatividade na hora de escolher como vai gastar a verba dessas vaquinhas virtuais ou da parte que lhe cabe do Fundo de Financiamento Público de Campanha, no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mas uma coisa é certa. Todos eles terão que prestar contas de tudo o que foi gasto à Justiça Eleitoral. E para facilitar a vida dos políticos pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um sistema virtual que poderá ser atualizado pelas próprias campanhas e partidos em tempo real. Também de forma inédita em uma eleição presidencial, os partidos têm que prestar contas em até 72 horas de todas as doações que receberem durante o período eleitoral. O TSE disponibilizou em seu site um manual de prestação de contas das eleições 2018. No documento, há informações sobre arrecadação de recursos e controle de gastos. Um dos pontos abordados no manual são os prazos. A primeira entrega da documentação e contas parcial de campanha já deve ser feita no início do próximo mês, de 9 a 13 de setembro. E a divulgação desses dados começa 2 dias depois do fim do prazo, em 15 de setembro. Já a prestação de contas final da campanha eleitoral precisa ser entregue até o dia 6 de novembro, pelos candidatos que disputarem apenas o primeiro turno, e até o dia 17 de novembro para os candidatos que disputarem o segundo turno das eleições 2018. O candidato do MDB à presidência, Henrique Meirelles, tem o maior valor gasto até agora em publicações patrocinadas nas redes sociais. Ele já usou 50 mil reais para aumentar sua popularidade na internet. Na avaliação da campanha dele, a publicidade digital ainda é complementar às propagandas impressas e atinge um público mais jovem. Candidato ao governo do Distrito Federal, Alexandre Guerra, do Partido Novo, vai priorizar sua campanha nas redes sociais. Ele investiu 15 mil na contratação de uma empresa de impulsionamento de posts. Por ser um partido que não atende às regras necessárias para ser chamado para os debates na televisão, o candidato fará sua aposta na internet e na interação com eleitores por meios virtuais. A maior parte das despesas registradas pelo TSE, aproximadamente 62 milhões, se refere a doações financeiras dos partidos para seus próprios candidatos.
Em segundo lugar, vem a publicidade impressa, seguido de produção de programas de rádio e televisão ou vídeo, que consumiu 4,8 milhões. Esse gasto tem relação direta com o horário eleitoral, que começa na próxima sexta-feira, 31. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira à Justiça 26 pessoas, entre políticos, servidores públicos, lobistas e sindicalistas, por suposto envolvimento numa organização criminosa no Ministério do Trabalho. Entre eles estão o presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, sua filha, a deputada federal Cristiane Brasil, e o parlamentar Paulinho da Força, do Solidariedade. A denúncia foi derivada da Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal. Deflagrada pela Polícia Federal em maio, a Operação Registro Espúrio apura fraudes na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. Os fatos foram alvo de investigações que duraram cerca de um ano e foram iniciadas após a apresentação de uma notícia-crime. A denúncia foi enviada ao Supremo e inicialmente será analisada pelo relator do inquérito, o ministro Edson Fachin. O grupo é acusado de fazer negociações ilícitas de registros sindicais. Entre os denunciados estão o ex-ministro do Trabalho, Elton Yomura, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, 4 deputados federais da mesma sigla, PTB, Jovair Arantes, que teve 2 sobrinhos presos, Cristiane Brasil, que é a filha de Jefferson, Wilson Santiago Filho, Nelson Marqueselli, e do presidente nacional do Solidariedade de São Paulo e líder da Força Sindical, o Paulinho da Força, além de servidores e ex-servidores da pasta. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República detalha o funcionamento da suposta organização criminosa, que era dividida em 5 núcleos, 4 dos quais foram objeto da denúncia: administrativo, político, sindical e captador. Segundo os investigadores, o esquema consistia na cobrança de vantagens indevidas, como pagamento a servidores públicos, apoio, financiamento e votos aos partidos, agentes políticos, em troca da concessão fraudulenta de registro sindical. Na peça de acusação, enviada ao STF, a procuradora-geral Raquel Dodge pede, além da condenação, a perda da função pública para os parlamentares e os servidores envolvidos. Ela requereu o pagamento do valor mínimo de 4 milhões por danos materiais e outros 4 milhões de reais por danos morais. Dodge também solicitou a abertura de novos inquéritos para apurar os crimes de corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Os denunciados vêm negando participação em ilícitos. Além de provas colhidas nas 3 fases da operação, a denúncia foi embasada em depoimentos do ex-coordenador de registro sindical, Renato Araújo Júnior, que firmou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. O oferecimento de denúncia não representa a condenação de um acusado. Cabe, a partir de agora, ao Supremo Tribunal Federal decidir se acolhe ou rejeita a acusação. Se acolher, os denunciados se tornarão réus e passarão a responder a uma ação penal. Se rejeitar, o caso será arquivado. Roberto Jefferson, presidente do PTB, ex-deputado federal e um dos pivôs do escândalo do Mensalão sobre a compra de votos de parlamentares no Congresso que ocorreu entre 2005 e 2006, divulgou em nota que recebeu com surpresa a informação de seu nome constando na lista de denúncia enviada ao STF e reafirmou que fez as solicitações de natureza política em atenção a pedidos a ele dirigidos, não para obter vantagens, quaisquer que sejam, muito menos financeiras, e concluiu, afirmando que as relações políticas são diferentes de relações pecuniárias. Já a defesa do ex-ministro do Trabalho, Elton Yomura, filiado do PTB, sempre afirmou que ele não cometeu nenhum ato ilícito ou qualquer irregularidade. O deputado do PTB, Jovair Arantes, que é um dos líderes do Centrão, sempre afirmou que se posiciona em consonância com uma nota emitida pelo seu partido, segundo a qual a direção jamais participou de quaisquer negociações espúrias. Já o presidente nacional do Solidariedade e líder da Força Sindical, o Paulinho da Força,
tem reafirmado que desconhece os fatos investigados. A defesa da deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, afirmou através de nota que a Polícia Federal e o Ministério Público tornaram-se assassinos de reputações e que, sem provas, acusam a esmo. Segundo o texto, a deputada provará sua inocência mais uma vez, como já fez em outras ocasiões, com a consciência tranquila de que nada fez de errado. Já o deputado Nelson Marqueselli, do PTB, esclarece que a denúncia protocolada junto ao STF não condiz com a realidade. O deputado enfatiza não compactuar nem tolerar com atividades que vão contra o Estado Democrático de Direito. Sua equipe está buscando conhecimento integral dos fatos para que tudo possa ser esclarecido. O parlamentar Wilson Filho já disse, por meio de nota, não ter participação na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre esta denúncia. E veja a seguir, relatório aponta gastos de mais de 90 bilhões de reais do Poder Judiciário. E ainda, começa hoje uma série especial sobre transplantes no Brasil. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o balanço do Poder Judiciário referente a 2017. E olha só a demanda. São 80 milhões de processos esperando uma solução. E o custo é recorde. Foram gastos mais de 90 bilhões de reais com o Poder Judiciário. É como se cada brasileiro tivesse pago R$ 368 para financiar a Justiça. Os gastos com recursos humanos representam cerca de 90% da despesa do Poder Judiciário. Esse cálculo leva em consideração o salário de juízes, servidores, trabalhadores inativos, terceirizados e estagiários, além de auxílios, assistências, aposentadorias e pensões. Foram gastos 90,8 bilhões de reais para financiar a Justiça brasileira, um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior. O relatório Justiça em Números também mostra que 31 milhões de processos foram resolvidos. Isso significa que cada magistrado analisou, em média, 1.819 casos no ano passado ou 7 ações por dia útil. Ainda assim, a fila é enorme. São 80 milhões de ações aguardando uma solução. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o principal fator de lentidão da justiça brasileira é o aumento de casos de execuções fiscais. Essas ações representam aproximadamente 39% do total e a solução para esses problemas costuma ser mais demorada. O juiz Sérgio Moro suspendeu uma ação contra o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, na Lava Jato. Já as filhas dele foram condenadas a cumprir serviços comunitários. Moro decidiu suspender a ação contra Paulo Roberto Costa por ele ter feito acordo de colaboração premiada. A delação limita as penas que o executivo deve cumprir. Além disso, o magistrado garante que o ex-diretor de abastecimento da Petrobras prestou informações relevantes sobre inúmeros crimes praticados na estatal. A acusação era por organização criminosa e embaraço às investigações da Polícia Federal e envolvia, além do executivo, mais 4 familiares. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, em março de 2014, os familiares de Paulo Roberto Costa foram ao escritório da empresa Costa Global Consultoria, no Rio de Janeiro, e retiraram de lá documentos e dinheiro que poderiam incriminar o ex-diretor da Petrobras. A presença de familiares no local teria sido instruída por Paulo Roberto Costa para que as provas fossem retiradas antes da busca pela Polícia Federal. Sérgio Moro decidiu extinguir a punição de um genro que faleceu no ano passado e condenou outros 3 réus. As filhas de Paulo Roberto Costa, Ariana Azevedo Costa Bachmann e Shane Azevedo Costa Bachmann, e o genro do ex-diretor da Petrobras, Márcio Leukovski, foram condenados a prestarem serviços comunitários a entidades públicas ou beneficentes.
Profissionais da área da saúde foram para Roraima participar de um mutirão para atender venezuelanos. O grupo vai promover ações médico-humanitárias em abrigos de Boa Vista e Pacaraima. Durante uma semana, 36 voluntários de 24 hospitais universitários federais de 17 estados vão atender os migrantes venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima, principal porta de entrada para os moradores do país vizinho. Os profissionais de saúde vão oferecer nos abrigos atendimento em especialidades. O foco será a prevenção de doenças. Os insumos e materiais a serem utilizados para a ação foram fornecidos pelos hospitais universitários federais e Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Você vai ter profissionais de todas as áreas dando um atendimento a pessoas que estão nos abrigos, desde oftalmologia, a ginecologistas, enfim, com atendimento específicos. Isso é muito importante para este momento. Durante o lançamento da ação médico-humanitária, o presidente Michel Temer disse que as fronteiras brasileiras estão abertas para acolher imigrantes venezuelanos e de outros países. Segundo ele, limitar a entrada de estrangeiros no país é incogitável e inegociável. Eu, desde o primeiro momento, disse que era incogitável e inegociável esta matéria. Nós não temos como fechar fronteiras no nosso país sob pena de praticarmos um ato desumano em relação àqueles que vêm procurar abrigo no nosso país. Em 19 de agosto deste ano, 1.200 refugiados venezuelanos foram expulsos de Pacaraima sobre um violento protesto de moradores. O governo federal disse que entre 2017 e junho deste ano, quase 128 mil venezuelanos entraram no Brasil pela cidade. Mais da metade deles, porém, já deixou o país. São mais de 30 mil pessoas na lista de espera para conseguir um transplante de órgãos no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Dessas, quase 22 mil aguardam doação de um rim. Mas em Dourados, no Mato Grosso do Sul, um comerciante conseguiu sair dessa estatística. Vocês vão ver agora como isso aconteceu. Esta semana nós vamos exibir uma série especial sobre doação e transplante de órgãos. Este comerciante douradense viu a sua rotina mudar radicalmente quando, em um exame por causa dos frequentes picos de pressão alta, descobriu que estava com um sério problema renal. Mudou tudo, tipo assim, eu tinha que acordar cedo, fazer as diálises, ficar 4 horas na máquina. Você sai da máquina, você não sai muito bem, você tem que voltar a trabalhar, você tem que ter forças para acordar, porque você sai fraco na máquina, né? Aí um dia você abre, um dia você não abre o bar. A máquina, ela te suga tudo, a tua energia, tudo que você tem. Aí pra você viver do mesmo jeito que você era, é difícil. Você fica meio mais caseiro, né? Mas quase não sai pra rua. Luiz Cláudio passou então a fazer parte de uma estatística alarmante. No Mato Grosso do Sul, 175 pessoas estão na fila por um transplante de órgão. Destas, 71 são renais crônicas, conforme dados da Central de Transplantes do Estado. Testes de compatibilidade foram feitos com familiares, mas todos deram negativo. Só que por um acaso do destino, a salvação estava mais perto do que ele imaginava. Um amigo de longa data se ofereceu para também fazer exames e ser um possível doador. Eu estava conversando, eu perguntei para ele assim, que sangue era dele, né? Que o meu cunhado ia doar e não pôde doar porque ele tem problema de hipertensão. Aí ele falou assim, qual que é o teu sangue? Ele falou assim, B positivo. Eu falei, o meu também é B positivo. Será que dá certo? Ele falou, eu não sei. Se der certo, pode cuidar. Eu falei, então vamos ver então, vou ver certinho com os médicos lá que tem que fazer, né? Pegar os documentos certinho. Aí eu fui, peguei os documentos, aí ele conversou com a família dele incentivou ele a fazer, né? A única condição imposta, então, por Luiz Cláudio ao amigo era de que a família dele também aceitasse essa doação. E aí eu conversei, né, com a minha esposa, com a minha mãe, meus filhos, minhas filhas, e assim, foi a reciprocidade foi bastante interessante, né? Todos concordaram, incentivaram, né?
Com uma amizade de mais de 30 anos, décadas de convívio, uma prova de amor, de solidariedade. Em alguns meses, Luiz Cláudio e João serão apenas um. João não devolveu apenas a vontade de viver do amigo, mas também esperança por um mundo melhor. A atitude dele sensibilizou a todos, principalmente a esposa do Luiz Cláudio. Ele ia ter que entrar na fila, e você sabe que fila tem muita gente aí que não aguenta, né? Muitos que morrem esperando a fila. E aí surgiu o João, que graças a Deus vai dar certo, já está dando certo, e vai salvar a vida do meu marido, porque você sabe que quem tem problema renal é muito sofrimento. A data para a cirurgia do transplante ainda não está marcada, mas deve acontecer até o final do ano em Curitiba, no Paraná. Enquanto isso, Luiz Cláudio continua a hemodiálise, na expectativa de que será salvo pelo amigo. Eu não consigo me expressar, eu não consigo agradecer o que ele está fazendo. Rapaz, é uma coisa assim que é mais que o irmão, é muito mais que o irmão. Uma coisa que não tem nem explicação. Eu não tenho palavra para falar. Qual que é a expectativa? A melhor possível. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e amanhã você vai acompanhar mais uma reportagem especial sobre transplante de órgãos no Brasil, feito pela nossa equipe especial de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E veja também daqui a pouco, com a alta do dólar, brasileiros gastam menos no exterior. E ainda, Estados Unidos e México fazem novo acordo comercial. Aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber a primeira parcela do 13º salário. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. O governo informou que 30 milhões de brasileiros serão beneficiados com a antecipação da primeira parcela do 13º. Os depósitos serão feitos até 10 de setembro, junto com a folha mensal de pagamento. Mais de 20 bilhões de reais serão injetados na economia e muitas pessoas já estão fazendo a contagem regressiva para pegar esse dinheiro. A primeira parcela é maior porque não há desconto de imposto de renda. Os gastos de brasileiros no exterior somaram 1,731 bilhão em julho, uma queda de 7,87% frente ao mesmo mês do ano passado. É o segundo mês consecutivo de queda nas despesas de brasileiros no exterior. Um dos motivos para esse cenário seria a valorização da moeda americana. Ainda assim, de janeiro a julho, as despesas de brasileiros lá fora somaram mais de 11 bilhões. Uma alta de 5,8%. A Petrobras deve retomar nos próximos dias as operações na refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. A companhia, a maior do país no refino de diesel, está paralisada há uma semana após ser atingida por um incêndio. A expectativa era que as unidades começassem a ser religadas na quarta-feira, mas ainda não há uma data para o retorno das operações. A estatal descartou a possibilidade de falta de diesel no mercado nacional. E no mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta segunda-feira. A moeda norte-americana caiu 0,56% e encerrou o dia cotada a R$ 4,081 na venda. O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que os Estados Unidos e o México alcançaram um acordo comercial após a revisão do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que pretende acabar com a sigla NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, mas ressaltou em pronunciamento na Casa Branca que chegou a um acordo comercial muito bom com o México. É um grande dia para o comércio, um grande dia para o nosso país. Muita gente nunca imaginou que chegaríamos até aqui. Chegamos porque negociamos muito. É um feito tremendo. O bloco era chamado de NAFTA, mas vamos passar a chamá-lo de Acordo Comercial entre Estados Unidos e México. Deixaremos o nome NAFTA, que tem uma conotação ruim.
Os Estados Unidos foram muito feridos pelo NAFTA durante anos. Agora o negócio é bom para os dois lados. O Canadá, que também faz parte deste acordo vigente desde 1994, não participou desta fase das negociações. Os canadenses optaram a participar somente após os Estados Unidos e o México acertarem suas diferenças. Trump também disse que os Estados Unidos podem chegar a um acordo comercial em separado com o Canadá. Thank you very much, everybody. Thank you. E veja a seguir, o Brasil é um dos 10 que mais perderam milionários. E ainda, aumenta o número de idosos que usam a internet no Brasil. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje as reuniões para discutir o tabelamento do frete dos caminhoneiros. Na última vez não houve acordo, enquanto isso, os preços sobem. A tabela já provocou um aumento de 12% nos gastos com transporte rodoviário. E quem vai pagar essa conta somos nós. O governo adotou a tabela de preços do frete como parte do pacote de medidas que encerrou a paralisação dos caminhoneiros, que durou 11 dias e provocou uma crise de abastecimento no país. Mais de metade delas informou que o custo das matérias-primas e insumos já subiu. O aumento médio é de 7%, mas quase 30 companhias relataram altas acima de 50%. Se a constitucionalidade do tabelamento for confirmada pelo STF, 60,5% das empresas pretendem adotar um plano B para o transporte. A opção preferida é transferir a responsabilidade do transporte para o comprador. Um dado que chama atenção é que entre as alternativas possíveis, 17,5% das consultadas podem suspender ou reduzir a venda de produtos para determinadas rotas ou regiões. Isso porque o transporte mais caro pode inviabilizar a comercialização de alguns produtos. O setor de extração de sal estima um prejuízo de 30 milhões de reais desde o início da greve. O setor mais afetado pelo tabelamento é o do agronegócio. Entidades estimam perdas de 500 milhões de reais por dia durante a safra de soja. O Brasil perdeu 2 mil milionários no ano passado, segundo pesquisa de uma consultoria especializada dos Estados Unidos. Pelo levantamento, os principais destinos dos endinheirados brasileiros foram Portugal, Estados Unidos e Espanha. A pesquisa da consultoria New World Wealth considera milionários pessoas com patrimônio líquido igual ou superior a $1 milhão. E pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil está entre os 10 países que mais perderam milionários. O país ficou em 7º lugar no ranking de saída de fortunas, com 2 mil baixas. A China liderou a fuga de milionários, com 10 mil endinheirados, deixando o gigante asiático. O relatório da consultoria aponta que esse quadro normalmente é um péssimo sinal e geralmente revela sérios problemas em um país. Portugal foi o destino mais procurado pelos brasileiros e várias causas foram apontadas para o exílio voluntário, como a tendência de um mundo globalizado, o cenário político, econômico e até mesmo problemas de segurança pública no Rio e em São Paulo. Dados da Receita Federal confirmam essa tendência. Pouco mais de 69 mil brasileiros apresentaram declarações de saída definitiva do país entre 2014 e 2017, mas esse número pode ser maior, já que nem todos informam a saída ao governo. A Holanda no Brasil é o que mostra a maior feira de exposições de flores do país, que acontece em São Paulo. São esperados 300 mil visitantes para ver plantas de todo o mundo. Holanda, Olambra, Expoflora. Aqui tudo isso se mistura há 70 anos, quando começou a imigração holandesa para o estado de São Paulo. Mas por que flores? Esses meses, 10 meses, 9 meses com o céu cinza, coroa, neve, vento, as árvores são sem folhas, sem verde. Então, o pessoal, para ter um pouco de alegria dentro de casa, a gente compra toda semana uma flor. O Ian veio somente na década de 80, época que a floricultura ainda engatinhava por aqui. Em 2018, foi responsável pelos arranjos florais que contam em diferentes estações a chegada dos holandeses por aqui. Como Ian, centenas de pessoas vivem das flores em Olambra. Somente a cooperativa Veiling, que a Márcia representa, tem 400 cooperados. Ela conta que a atividade agrícola evoluiu na região nos últimos anos. Hoje se faz muito investimento a nível de ter um menor custo e também a nível de tecnologia para trazer melhores
condições de plantio e melhores produtos para o mercado, novidades, né? Isso é constante, isso é ano a ano, são muitos investimentos feitos. Este resultado faz Olambra ser responsável por quase metade de todas as flores produzidas no Brasil. Mercado crescente, mesmo em período de crise. O faturamento do setor alcançou 7 bilhões de reais no ano passado. O leque de produtos, tem supermercado, se encontra produto de R$5 e se encontra em garden center R$5.000. Então tem de tudo. Então para qualquer praticamente tem um produto disponível. Isso é um dos fatores do nosso sucesso. O investimento em novidades é importante para atrair o consumidor. Na Expoflora, destaque para a rosa inglesa com mais de 100 pétalas. A petúnia Night Sky, roxa com pigmentos brancos que lembram o céu estrelado. Aqui na tradicional mostra de paisagismo da Expoflora, o colorido das flores deu espaço para algo que o agricultor conhece muito bem, o verde da horta, que também pode fazer parte do seu jardim. Neste ambiente, a Márcia trouxe as punks, ervas e hortaliças para compor a beleza do quintal. Ela trabalhou também a funcionalidade com as plantas em vasos e suspensas para facilitar os cuidados do dia a dia. O jardim, além de ser bonito, ele pode ser funcional também. E eu acho que fica bonito também a hortaliça, né? Nesta outra decoração, a Paula mostrou que não é preciso ser rígido na hora de construir um jardim. É possível misturar flores com diferentes plantas, comestíveis ou não, e ter uma agradável paisagem. Então nós misturamos nos canteiros hortaliças, ervas, flores, plantas, justamente para trazer essa ideia de que pode misturar, não precisa ter essa rigidez. Além de ver, o público pode comprar muitas das belezas expostas na Expoflora e desfrutar dos 250 mil metros quadrados da área do parque. A expectativa é que mais de 300 mil pessoas visitem a feira em 2018. Uma frase conhecida diz que a vida começa depois dos 40 anos. Mas quando se fala em internet, o início pode ser depois dos 60 ou até mesmo dos 70. É o que revela uma pesquisa sobre tecnologia. O levantamento atestou que em 4 anos o número de idosos que usa a internet no Brasil mais que dobrou. Os cabelos brancos confirmam a larga experiência de Gilberto nos negócios. Há 15 anos ele é dono de uma loja de roupas em Osasco, na Grande São Paulo. Mas nos últimos tempos resolveu mudar a estratégia de vendas. E agora posta vídeos na internet com as ofertas. Hein? Mais uma, até os 58, R$ 29,99. E a iniciativa tem dado certo. A página da loja dele e uma rede social tem quase 90 mil seguidores. E para chegar a esse resultado, ele passa pelo menos 2 horas por dia no celular ou no computador. E o comerciante também usa a internet para pagar contas, atender fornecedores e clientes. Ligação ninguém faz. Muito raramente alguém te liga. Tá certo? Então, o WhatsApp, você recebe foto, o fornecedor te manda foto do produto, documento, manda tudo. Se não souber escrever, fala. Gilberto faz parte de um grupo cada vez mais atuante na internet, os idosos. Uma pesquisa feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e Informação confirma que pessoas com mais de 60 anos têm aumentado a participação na internet. Em 2012, a porcentagem de brasileiros com mais de 60 anos que usavam a internet era de 8%. Em 4 anos, esse número mais que dobrou. Esse aumento é devido a 2 questões especificamente. Uma é a facilidade da compra desses aparelhos e a outra questão é a utilização mesmo. Idosos perceberam que conseguem buscar na internet informações que eles usam no dia a dia. Esse uso da internet pode ter várias vantagens. A primeira delas é social. A pessoa ter contato com amigos e parentes distantes. E a outra é para a saúde. Segundo especialistas, o uso frequente da internet pode melhorar a memória da pessoa. Os idosos não precisam mais ficar reclusos em casa, agora eles têm uma comodidade, né? Mesmo não saindo de casa, mas de interagir com outras pessoas ou mesmo familiares. E a questão da estimulação cerebral. Então eu consigo estimular meu cérebro, a minha atenção, a minha própria memória, o meu planejamento com a utilização digital. Para Gilberto, valeu a pena se modernizar. Os lucros aumentaram. As pessoas gostam de seguir a gente, sabe, curte o que a gente faz, entendeu? Que a gente faz uma coisa
tranquila, que não prejudica ninguém. Você entendeu? As pessoas gostam e cada dia vai aumentando mais. Entendeu? Cada dia aumenta mais. A hora que aparecer na TV, vamos ver, talvez dobre, né? E como ele está sempre ligado na internet, não perdeu tempo. Antes mesmo de terminar a reportagem, Gilberto já postou a foto da entrevista em uma rede social. E muita gente curtiu. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.